Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que acorda novamente com mais notícias daqueles que querem dar uma nova investida na produção de combustíveis fósseis e agora na Foz do Amazonas. Eu sou Guilherme Prado e venho trazer para você aqui hoje um tema que também é tema das minhas discussões do meu psicólogo, na verdade, a minha psicóloga. Sim, muitos de nós não têm noção da gravidade do momento histórico que vivemos, muito menos acho que nossos líderes, nossos políticos, nossa burocracia. Nós não podemos mais investir em combustíveis fósseis e a gente precisa discutir muito essa questão na Foz da Amazônia. É para isso que a gente tem o episódio de hoje. Então vamos lá! Ainda faz sentido investir em combustíveis fósseis, ainda mais ali no Foz da Amazônia? Situando a discussão, essa discussão não é nova, quer dizer, é um pouco nova, mas ela culmina, digamos assim, ela aparece em meados de maio. Em meados de maio vem a discussão sobre a extração de petróleo na Foz do Amazonas e muito tem se discutido desde então. O nosso ponto aqui hoje é que a discussão, inclusive de quem é contra, está sendo feita errada. Está sendo chamada a atenção um argumento que ele é importante, mas talvez não seja o argumento de primeira linha, o mais essencial para enquadrar o momento histórico que nós vivemos. Nós estamos no Antropoceno, a época geológica onde os seres humanos mudam o destino da humanidade. Na nossa opinião, não é nem isso, é o Capitaloceno, é um momento onde o capitalismo destrói a possibilidade de vida na Terra. Então, qualquer decisão que a gente faz, especialmente neste decênio decisivo, como Luiz Marx disse, qualquer decisão que a gente vá optar por fazer, ela é totalmente impactante na nossa vida já no curto prazo. Então, essa não é uma discussão trivial. E a gente sabe que elegeu o governo Lula para que, na verdade, a gente tivesse um país que fosse liderança na questão ambiental, especialmente no que tange à Amazônia. Porém, a gente sabe que venceu o bolsonarismo com uma frente amplíssima, com interesses difusos, então essa discussão está em voga. E em maio, o IBAMA deu um parecer negativo para a exploração da Petrobras, para um bloco em específico, mas são muitos blocos que tem ali na região, para que a Petrobras explorasse esses blocos, extraísse petróleo e que, portanto, queimasse esse petróleo em dado momento, né? Já que você não extrai petróleo para não fazer nada com ele, e sim para queimá-lo, para gastá-lo, para consumi-lo. E aí a gente viu uma grande discussão. O Lula, como sempre, teve posicionamentos aí ecléticos, que você não sabe em que pé que ele está, mas na verdade coloca o pé nos dois barcos. Não anda muito claro assim, a gente esperava que ele fosse um líder de sua época e, além de sua época, que ele fosse visionário bastante para dizer que chega, né? Mas a gente tem esse tweet dele que está aí na tela, para que aqueles que nos escutam percebam aí o pensamento de Lula em 21 de maio de 2023. Então Lula disse ali no meio daquela discussão entre Petrobras, entre ministro de Minas e Energia, entre ambientalistas e IBAMA, ele se coloca assim: na Amazônia moram 28 milhões de pessoas e essas pessoas têm o direito de trabalhar, comer. Por isso precisamos ter o direito de explorar a diversidade da Amazônia para gerar empregos limpos, para que a Amazônia e a humanidade possam sobreviver. Péssima mensagem, não é verdade? Para você que quer entender um pouco mais desse debate, deem uma olhada no nosso vídeo sobre a iniciativa Yasuni ITT, onde o Equador declarou uma moratória num bloco de petróleo e foi postular investimento baseado numa ideia de dívida ecológica. Não vou extrair para que eu possa ser remunerado para manter essa riqueza no chão. Os argumentos mobilizados pelo Rafael Correia na época para acabar com a iniciativa foi justamente opor direitos sociais à questão ecológica, como se, nesse momento histórico, fosse possível garantir um sem outro. E é isso que a gente defende. Não é possível garantir mais direitos sociais sem garantir os ecológicos, porque ainda que você garanta os sociais em detrimento dos ecológicos, se é que isso é possível, isso só será possível por muito pouco tempo. As pessoas estão morrendo. Olhe para o litoral norte, olhe para tudo que está acontecendo. Enfim, mas voltando à discussão,
até o Haddad se colocou do lado da discussão dos políticos pragmáticos, que só veem em curto prazo, que não estão nem aí para a vida na Terra. Isso é muito triste. O Haddad, numa manchete do Globo, como vocês veem aí, defendeu o esforço para verificar a possibilidade de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Então veja, são líderes políticos querendo colocar a própria vontade contra a ciência, contra as evidências. E, gente, eu estou colocando Haddad e Lula aqui porque a gente espera algo deles, né? O Centrão todo está se colocando a favor. Obviamente, sem mediações, inclusive. Lula e Haddad ainda colocam a questão do caráter social e ambiental, né? Então, até é desnecessário dizer a posição da velha política. E a Marina, uma ecocapitalista de respeito, uma pessoa liberal, mas que ainda tem uma consciência mais profunda ecológica, ela tem sido, digamos assim, a última resistência nessa questão inteira. Então, o assunto voltou agora à pauta e ela se colocou novamente do lado do IBAMA, que colocou já o parecer técnico da inviabilidade do projeto. Então, a Marina voltou a reafirmar, como vocês veem na manchete, que o IBAMA será isento sobre o pedido de explorar petróleo na foz do Amazonas. Então, a Marina ainda está fazendo um jogo mais pragmático de se apoiar em decisões técnicas, ainda sem, de fato, enquadrar o tamanho desse problema. Pode ser uma tática da Marina, mas é aí que a gente quer atacar, tá? É muito pior que uma questão técnica e de ecossistema local, tá? E por último, dentro dessa discussão inteira, a gente viu o ministro do Centrão, do Direitão, né, do Arenão, como a gente gosta de dizer, Alexandre Silveira, de Minas e Energias, que é também do PSD, ele fazendo uma força por dentro da burocracia do Estado para que o Ministério passe por cima do IBAMA, inclusive por cima da Marina Silva. Então ele defende que o mundo não está preparado para renunciar o petróleo e defende estudos sobre a exploração na Amazônia. E em outras falas, ele defende de fato que a riqueza não fique no chão, né? E aí a gente vai para os problemas de toda essa discussão. O mundo não está preparado para uma transição para fora do petróleo. Ou seja, o mundo não está preparado para existir, né? A humanidade não está preparada para sobreviver, porque se não transitar, não tem como, né, gente? A gente ficar aqui e vão mostrar dados sobre isso. Isso é uma idiotice, né? É como se, poxa, você não está preparado para superar o seu câncer terminal. É uma loucura uma argumentação como essa. E claro, quais são os argumentos mobilizados? Tem gente muito boa, tá? Defendendo essa questão da extração de petróleo. Quais são os argumentos tipicamente mobilizados? Isso vai nos tirar da situação da dependência. Qual país já superou a dependência com o modelo extrativista de destruição ambiental? Qual país extraindo muito minério, qual país extraindo muito petróleo superou sua dependência a partir de um momento em que o capitalismo já está estabelecido, os centros orgânicos do capitalismo já estão estabelecidos e a gente está num modelo de dependência onde as commodities não valem muito? Nenhum! Essa é a resposta. E qual que é o argumento mobilizado? O PIB! O PIB irá crescer? Se o PIB vai crescer, você pode fazer tudo, vender sua mãe, vender seus primos, vender o seu cachorro. Então, o que muita gente boa está falando, inclusive. Veja a Guiana. A Guiana, ó, aqui eu coloquei uma manchete conservadora. Tem gente falando que o PIB da Guiana pode crescer 60%, mais de 50% com a extração dos blocos de petróleo em seu domínio. E, portanto, o Brasil não pode perder esta chance. O problema é que essa questão é ficar rico em cima da destruição planetária. Então, sempre a discussão do PIB sendo trazida, ainda que cada vez mais riqueza econômica esteja sendo conquistada em detrimento das condições de vida. Então, é um balanço que tende a cada vez números negativos. Você vai ficar mais rico destruindo as condições de vida na Terra. O que também nos leva a outro argumento. Quais eram os objetivos, as metas do Acordo de Paris? Vocês estão vendo aí na tela, página direto da ONU, tá? Para não falar que eu estou aí fazendo uma grande fake news aqui, trazendo uma grande fake news para os nossos espectadores. Por que emissões líquidas zero são importantes? Lembrando, emissões líquidas zero, tudo que se sequestra de carbono contra tudo que se é emitido de carbono. A gente precisa chegar até 2050 em emissões zero líquidas, tá?
para que a gente consiga ficar em 1,5 graus de aquecimento em relação à era industrial. Cara, vocês estão entendendo o tamanho do desafio? É para daqui a pouco a gente ter emissões líquidas zero, para que a gente não tenha o pior das consequências ambientais. Dentro dessa discussão, o Brasil tem que reduzir 37% das suas emissões até 2025 e 50% até 2030 em relação a 2005, tá bom? Aí você me diz, tá, Guilherme, mas veja bem, está existindo aí, estamos vendo uma transição de fontes de energia que está diminuindo as emissões. Nada disso. Você aí que nos assiste, você que nos escuta, eu descrevo o gráfico que está na tela. Emissões globais de gás carbono, tá? A gente vê uma crescente acelerada das emissões, tá bom? E elas são, claro, aí na linha cinza, elas são motivadas por combustíveis fósseis, certo? Então os combustíveis fósseis são a maior contribuição para as emissões ainda, e eles só têm quedas drásticas quando o PIB desacelera. Então vocês estão vendo aí 2 pontos mais recentes de queda nas emissões. 2008, crise global. Coronavírus, crise global. A gente não quer um sistema onde a recessão aconteça para que as emissões diminuam. A gente quer um sistema que possa diminuir a economia com todo mundo vivendo bem. Mas isso é outro tema, tá? O que eu quero dizer é que as emissões estão crescendo e a gente explorar o Foz da Amazônia vai acelerar o nível de emissões, porque a gente está falando de reservas que podem ser do tamanho do pré-sal. Então, é ir na contramão, gente, é ir na contramão. Com isso, a gente vê qual é o perfil de emissões do Brasil. E aí a gente vai para a discussão nacional novamente. O Lula se comprometeu com as metas de Paris, disse que vai buscar as emissões líquidas zero e até 2030 desmatamento zero. Só que, gente, grande enquadramento errado o desmatamento é só uma parte das emissões. Emissões de combustíveis fósseis também é uma grande contribuição para as emissões. Precisamos agir nas duas frentes e a gente de fato precisa diminuir as emissões globalmente. Então, se a gente vai explorar mais petróleo, a gente está contribuindo para o problema e não para a solução. Vocês entenderam? Então, a gente está vendo aí neste gráfico o grande problema. O Brasil tem uma grande contribuição com destruição de florestas. Mas mesmo se a gente zerá-las, a gente ainda tem que diminuir a emissão por combustíveis fósseis, que toda vez que a economia cresce, elas aumentam. Mais gente consumindo, mais petróleo, mais problemas ambientais. Tipping element, elemento de não retorno. Quando uma variável afeta todas as variáveis, por exemplo, um bioma afetando toda uma região ou até o planeta. Como a gente já sabe, a Amazônia é responsável por regular o clima do continente e, portanto, tem uma importância de dimensão global para o clima. Então, gente, é um problema muito grande. O problema do enquadramento da questão é essa. O parecer do IBAMA, ele fala sobre uma segunda camada do problema, que é o impacto ambiental no ecossistema da Amazônia, que é problemático. Se a gente destruir a Amazônia, a gente tem um tipping element, um tipping point que pode ser desencadeador de uma mudança mais acelerada global da temperatura. Mas essa é a segunda camada. A primeira camada é que até 2030 a gente tem que reduzir drasticamente as emissões, até 2050 zerá-las. A primeira camada é que não podemos mais explorar tanto petróleo assim, até porque uma decisão nacional pode motivar outros países a terem a mesma decisão. Todos os países juntos explorando mais petróleo e suas reservas vai fazer com que a gente, de fato, não consiga atingir o que já está provavelmente impossível de atingir. Muita gente já defende que 1,5 graus da meta do Acordo de Paris já é impossível de atingir. Aí, galera, para a gente ser mais objetivo, vamos à última parte do nosso argumento, trazendo um estudo da Nature. Ó, testando o inglês aí, hein? Unextractable fossil fuels in a 1.5 world, né? Celsius world. Então, a gente está falando de um artigo que saiu na Nature, que está aí na tela, de combustíveis fósseis a não ser extraídos para nos mantermos em um mundo 1,5 graus mais quente, tá? Vocês estão vendo aí na tela
com a minha grifada de quem treme a mão, né? O resumo do estudo. Esse estudo de 2021... Ai, cara, eu vou até chorar um pouco, porque ele é muito desesperador, cara, quando a gente vê essa discussão da Amazônia e vê esse estudo, aí só posso falar com a minha psicóloga, não tem como. Voltando ao ponto. Olha o que ele diz, esse estudo. Para a gente ter metade, tá? É metade, é pouco, tá? Metade das chances de ficar a 1,5 graus de aumento de temperatura em relação à época da Revolução Industrial, 50% de chances, a gente tem que não extrair 60% das reservas de petróleo e não extrair 90% das reservas de carvão. Também fala de gás e outras reservas, mas a gente tem que não extraí-las, tá entendendo? Não extrair! Ou seja, deixa a Amazônia intacta. Nesse sentido, pelo menos. Então, galera, a gente está falando de uma discussão de... A gente sabe que temos uma riqueza, a gente sabe que ela tem o potencial de crescer o PIB, de fazer um monte de coisa, mas ela tem que ficar no chão para a gente sobreviver, entendeu? Isso é o que diz o estudo. E aí vocês veem na tela uma projeção aí, uma estimativa do que cada tipo de combustível fóssil, cada país tem de combustível fóssil, e quanto mais para o amarelo, mais reservas ele tem que manter no chão. Então, amarelão é 100% das reservas daquele tipo de combustível fóssil. Quanto mais para o azul, ele pode tender a zero, ou seja, pode explorar tudo, ou porque já explorou, ou porque ainda tem a ser explorado. No primeiro mapa mundi, a gente está falando de petróleo, no segundo mapa mundi, a gente está falando de gás, e no terceiro mapa mundi, aí, a gente está falando de carvão. Vocês podem ver que o Brasil sempre tende para o verde ou para o amarelo, porque o Brasil tem muita reserva de coisa ainda e ele tem que as manter no chão. Por exemplo, a gente está falando aí de uma região do México que tem que manter 100% das suas reservas de carvão intocadas. A gente está falando da Europa, o que ela tem de reserva ainda, manter 100% intocadas. Aí você vai me dizer, e é claro, temos um problema. Esses países, eles são pobres, muitos deles, que estão aí, que tem muitas reservas. Ó, a África está no verde aí, a gente está falando de cerca de 80% das reservas de carvão sendo não exploradas. Eles precisam disso para enriquecer. Aí que a gente tem que enquadrar a discussão. Muitos vão nos colocar no campo de utópicos, de bobões que não entendem a geopolítica, que não dá para a gente ter uma moratória dos combustíveis fósseis. Só que se a gente não tiver uma geopolítica ao contrário dos países do terceiro mundo que se unem para falar agora não extraímos mais e nós temos que ser pagos para não extrair, ou seja, um conceito de dívida ecológica, não há esperança planetária. Então os nossos presidentes, como Petro tentou discutir lá na Amazônia, na Colômbia, e o Lula deu uma escapada, eles têm que se unir para falar para os países desenvolvidos. Vocês extraíram a maioria das suas reservas. Agora a gente tem que ser pago para não extrair. Então, veja, os pragmáticos são os utópicos são os pragmáticos. Quem está falando, seja pragmático, vamos extrair petróleo para ficar mais ricos? Vocês estão viajando, entendeu? Porque o mundo está em uma crise gigantesca e a humanidade também. Então, utópico é quem entende que é possível atingir algum tipo de desenvolvimento ainda dobrando a aposta no modelo que está fadado não só à destruição, mas como a falência. Então, é um momento onde o que parece intuitivo passa a não ser tão intuitivo assim. Então, a geopolítica possível da nossa época são principalmente os políticos, as lideranças do terceiro mundo, advogando por uma dívida ecológica onde a gente mantenha as nossas reservas no chão para que a gente preserve o planeta e, inclusive, a gente seja remunerado e que isso gere riqueza, pois não há nada mais rico do que a vida. Isso seria um certo tipo de bem-viver, um certo tipo de decrescimento. Mas isso é um papo para outro dia. Então, meus amigos, nós aqui não temos nada de utopia. Claro, queremos a revolução, mas utópicos são os doidos aí, né, que estão viciados, os viciados fósseis, né? Então, a gente fica por aqui, espero que eu não tenha sido muito longo. Dá aquele like, aquela compartilhada, porque, cara, deu trabalho, né? Sabe como é que é, né? Ler, né? Leva tempo. Então, por favor, nos prestigie. EcoSalve e até a próxima. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência.
Isso pode ser feito